Será que você está pronta para viver um relacionamento amoroso? A minha pergunta não é só para quem está solteira, é principalmente para você que também está vivendo um relacionamento afetivo. A minha convidada de hoje já está aqui no estúdio, ela é mentora de relacionamentos, terapeuta sistêmica e tem muito conhecimento na área. Então fica comigo que o Persona Singular está entrando no ar. Muito bom dia a você que se liga aqui no Persona Singular. Estamos online pelo YouTube e também pelas ondas da 90.3. Minha convidada é Samara Menegasso-Kun. Seja bem-vinda, Samara. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, levando um pouquinho do meu conhecimento para as outras pessoas. Gente, eu fiquei interessadíssima quando você me disse que mulheres, inclusive na tua página do Instagram tá escrito, mulheres se curam para viver relacionamentos saudáveis. Eu achei extremamente interessante, fiquei super curiosa para saber um pouquinho mais sobre esse assunto e a gente vai bater um papo enorme aqui. Fica ligado conosco, já convido você a acessar o nosso canal no YouTube, porque quando encerrar o bate-papo aqui pela rádio 90.3, a gente vai continuar no YouTube, porque eu sei que esse papo vai render. Gente, quero agradecer, antes de iniciar o nosso bate-papo, os meus patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça. O Sicoob Credial, que tem 17 agências entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para melhor lhe atender. O Sicoob Credial é uma cooperativa. Quem cresce é o associado. Esse é um grande diferencial do Sicoob Credial. Você investe e o seu dinheiro retorna para você. Sicoob Credial na Avenida Anita Garibaldi, no centro de Maravilha. Conheça, se encante e se torne um cooperado do Sicoob Credial. Aliás, meu parceiro que está aqui desde que eu iniciei o Persona Singular. Gente, são 4 anos que o Sicoob está meu parceiro aqui, provando que é uma parceria firme. Também meu patrocinador, e eu não poderia deixar de falar, as Drogarias Bem Popular com 4 unidades para melhor lhe atender em Maravilha. Precisou comprar um remedinho? Drogarias Bem Popular, onde você quiser e vai encontrar até às 10 da noite, gente. Porque dor de cabeça e dor não escolhe hora para aparecer. Ela aparece. Drogarias Bem Popular, 4 endereços para melhor lhe atender. Samara, eu vou falar meus patrocinadores daqui a pouquinho mais, porque eu não quero deixar você esperando tudo isso. Agora eu quero saber um pouquinho mais dessa história. Como é que mulheres se curam para viver relacionamentos saudáveis? Já vamos começar direto ao ponto. Perfeito. Muitas de nós, mulheres, né, principalmente a minha geração agora, ela vem com um histórico de mulheres que sofreram nos relacionamentos, né? Principalmente na antiguidade. Se nós pegar histórias da nossa mãe, da nossa avó, se nós formos mais longe ainda, nós viemos aí com uma bagagem enorme de mulheres que sofreram horrores dentro das relações. E querendo ou não, isso está no nosso DNA. Então, a minha geração, trazendo um pouco das mulheres de agora, que vivem aquilo que, quando elas nasceram, na época que as mães delas elas estavam enfrentando aquela passagem em busca da independência. Então, elas são cheias de crenças onde você não pode depender de homem para nada, você não pode depender de ninguém, busca a sua independência, estude. Isso fez com que muitas buscassem todas as outras áreas e não as relações, porque isso era como se fosse só mais alguma coisa. E aí chega um momento em que você quer dividir a sua vida com outra pessoa, só que isso não dá certo. Que aí é que entra a cura, né? Curar sobre aquilo que te aconteceu e também aconteceu com outras mulheres antes de você. Coisas que talvez você não tenha nem consciência ou nem sabe da história. Mas isso aconteceu de fato e te marcou. Quando eu te apresentei, eu falei que você era uma terapeuta sistêmica, e isso envolve um pouquinho tudo que você já falou agora, porque esse resgate do antepassado, né, que é inconsciente, e a gente tá falando de algo que talvez a grande maioria de nós, mulheres, não temos a consciência, mas a gente carrega aquela sensação de, poxa, eu preciso estar bem para viver um relacionamento, mas como é que eu vou estar bem? E às vezes a gente cai em relacionamentos que não são tão bons assim. Exatamente. A maioria cai em relacionamentos que, ao invés de agregar na vida, ferem, machucam mais ainda, causando aquele retraumatização, a gente fala, né, no conhecimento. Então, na teoria, traumatiza novamente. Ao invés de você ir lá e viver um relacionamento bom, você vai lá e vive uma coisa ruim. Só para validar a crença que você já tem, de que homem não presta. E você vai lá e atrai um homem que te traiu. Um homem que ferou com a sua vida. E parece que repete ciclos, né? Repete ciclos, com certeza. Como isso acontece com frequência? Com frequência. Porque aí não curou algo lá do passado. Exatamente. E eu não falo de um lugar só de quem estuda sobre isso, mas é quem passou por isso
na Você prática. viveu na pele? Na pele, exatamente. Gente, a Samara me disse o seguinte, agora eu preciso fazer um parênteses aqui, que é a primeira vez que ela vem gravar um podcast. E eu tô muito feliz de te receber pela primeira vez aqui, seja bem-vinda. Eu sei que é a primeira vez, dá um certo, sabe, um certo temor, então fica bem à vontade. Tá? Obrigada. Eu quero que você se sinta em casa, porque esse é um espaço seu aqui, e principalmente de conexão, porque esse assunto que você tá falando é muito profundo. Eu tenho certeza que todas as mulheres, e homens inclusive, Também. porque não é só sobre mulheres esse assunto, já viveram isso em algum momento, ou vivem. Você veja que às vezes você tá naquele relacionamento e fala, poxa vida, tá pesado pra mim? E é por isso que você falou, algo que não tá curado. Exatamente. E é bem importante isso que você falou sobre os homens, porque quando eu comecei a trabalhar, eu só atendia mulheres, né? E agora eu trabalho com casais. Então, eu precisei buscar esse olhar de entender que, opa, os homens também sofrem. Sim. Essa é uma história que a gente não conhece. Mas a dor deles, o nível de dor que eles passam é diferente do nosso. Então, muitas vezes a gente tem essa visão, eu sinto dessa forma, fulano não sente nada. Porque ele não sente na mesma intensidade que eu, ele não demonstra do mesmo jeito que eu. Então, isso foi algo que eu precisei ir em busca de estudar também, de entender mais sobre os homens. Eu fiz diversas mentorias para entrar no universo deles, para poder trabalhar com eles, porque agora eu tenho uma pessoa diferente ali do meu universo para me entender. E foi muito importante entender que eles também têm sentimentos, que eles também passam por dificuldades e que essa cura também precisa acontecer nesse lado. Você disse que teve que viver isso na pele para poder entender e aplicar e hoje trabalhar com isso. Como é que começou essa jornada do autoconhecimento na tua vida e o que transformou no teu relacionamento? Eu comecei no autoconhecimento, a quantidade de anos eu já me perdi, eu acredito que faz uns 5, 6 anos atrás. Mas eu busquei para me desenvolver por estar trabalhando em uma instituição. E essa instituição me fez passar por momentos difíceis, ou talvez que eu não tinha a habilidade correta para trabalhar com pessoas. Eu trabalhava à frente de uma equipe, coordenava, né, a equipe, então me faltava algumas coisas para conseguir lidar com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso fez com que eu fui buscando desenvolver a mim para conseguir trabalhar. E aí foi aquela amor à primeira vista, que você entra no negócio, você quer cada vez mais, e com o tempo eu fiz transição de carreira. No meu relacionamento isso teve nossa, nem sei dizer assim, o nível 100% é muito pouco da mudança que a gente passou. Portanto que eu precisei me desenvolver, entender sobre mim, para conseguir entender o que eu estava fazendo dentro do meu relacionamento, e as atitudes que eu tinha, o comportamento que eu tinha com o outro. Não era sobre o outro. Nunca é sobre outro, gente, nunca é sobre outro. Inclusive, Samara, eu vi num post que você fez no Instagram que quando você casou, vocês não estavam alinhados. Não. Os valores eram diferentes. Você fez uma postagem que eu achei muito interessante, porque você disse, eu casei por amor, mas não significa que tudo estava certo. Você conta pra nós um pouco isso, porque, poxa, deve ser a prática da grande maioria isso nos relacionamentos. Exatamente. Quando a gente casou, eu não tinha nada de autoconhecimento, né? Nem desenvolvimento, nada. Então, nós casamos, nós trabalhávamos com vaca de leite lá no interior, junto com os pais do meu marido. Então, quando eu comecei a me desenvolver, eu comecei a entender esse posicionamento, né? Eu quero algo mais, eu quero buscar outras coisas novas. Isso fez com que eu e ele criássemos um distanciamento, que é algo que eu passo frequentemente dentro das mentorias, que elas chegam para mim assim, eu quero tudo isso, o meu marido não quer nada. E aí a gente teve que começar a fazer esse alinhamento. Então eu, com o meu conhecimento, fui levando isso para dentro da relação. Só que aí vem a chavezinha da paciência. Eu precisei, essa é a mais difícil. Exatamente, eu precisei ter paciência do quê? Entender que o meu processo dele eram diferentes. Mas eu estava ali para apostar tudo, porque como você falou, a gente casou por amor. E eu não queria abandonar esse sentimento, entende? Então eu queria alinhar para que a gente caminhasse junto, indiferente de, ele tem uma visão, eu tenho outra. Tá, mas aí como é que você começou a aplicar isso no dia a dia? Isso, aí eu, com o conhecimento que eu já tinha, eu comecei a levar isso de forma na comunicação. Conversando com ele sobre isso, explicando sobre o que era importante para mim, alinhando os valores, buscando conhecer mais sobre ele. E também levando, olha, existe aqui um outro lugar. Esse lugar aqui pode nos trazer outra coisa. O que você acha? E aí, nada, sabe? Ele nunca deu a reação de primeira. Só que aí outro dia eu ia lá e falava, olha, sabe aquilo ali que eu te falei? Olha esse lugar aqui.
E aí você vai incrementando dentro da comunicação. De forma que você respeita a opinião do outro, você não tá exigindo que ele mude. Porque em nenhum momento eu falei, você tem que fazer isso. Não, você... Quem sabe isso faz sentido pra ti. Pro nosso relacionamento isso faz sentido? Levando sempre essa visão. Se nós dois passarmos por isso, nós vamos chegar nesse lugar aqui. Isso vai ser bom pra nós dois, não só pra mim. Então, sempre a chave aqui principal é comunicação. E o relacionamento é um treino diário. Tá gostando desse bate-papo, gente? Tá fazendo sentido pra você? Eu falei que isso não era só pra quem era solteira, principalmente pra quem é casada. Se esse bate-papo tá fazendo sentido pra você, já corre lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, tem um sininho lá pra você clicar. Esteja inscrito e aproveita e compartilha com alguém esse vídeo, se fizer sentido pra você, porque eu tenho certeza que pode ser a chave pra transformar a sua vida. Aumenta o volume do seu rádio, Persona Singular está no ar. Mas antes, Samara, quero agradecer também a Ela Passione, que é nossa patrocinadora aqui do Persona Singular. A Ela Passione tem tudo o que você precisa em cama e banho. Ou seja, final do dia, chega em casa, no conforto do seu lar, quer tomar um banho gostoso, se secar com uma toalha deliciosa. Ela Passione, gente, com as melhores marcas em cama e banho para melhor lhe atender. Ela fica na Avenida Araucária. Marcas como Altenburg, Trussardi, Naturale, tudo de bom para você, mulher, marido e família. Também é nosso patrocinador, a Área 51 Suplementos. Falou em suplemento e saúde? Área 51 Suplementos, atendendo na Mamúsculis, mas também, se você entrar em contato com o Rodrigo, ele vai atender personalizado você. A maior linha de suplementos para a sua saúde. Área 51 Suplementos. Eu vou passar o telefone dele, que é o Rodrigo, gente. E eu faço questão de passar porque ele atende também online, que é o 011, atenção, é 011, não é 49, 011 99566-0805. 011 99566-0805. Área 51 Suplementos. Samara, agora eu vou te fazer uma pergunta, mas antes, eu só quero mostrar a minha roupa que eu estou usando hoje. Num apoio da Dueto Concept, que me vestiu hoje aqui lindamente, já na coleção Outono e Inverno. Porque a gente já tá pensando lá na frente, né? Nos relacionamentos também é assim, a gente já tá pensando lá na frente. E a Dueto Concept já tá pronta com isso, para esperar você para o outono e inverno. Agora me conta uma coisa, você disse que precisou se curar, você precisou aprender, você precisou fazer essa dinâmica do teu relacionamento. E isso é muito legal, porque na maioria das vezes, são as mulheres que tomam a iniciativa para isso. E mudou totalmente a tua vida. É isso que você falou, das mulheres tomam a frente. Essa é uma grande diferença que nós temos dos homens, essa visão de futuro. Em todos os casais que eu atendi até hoje, a grande maioria é a mulher que busca a mentoria, que busca o desenvolvimento, porque ela que pensa que tem essa intuição, essa conexão, essa visão, e muitas vezes os homens, para eles, está tudo bem, está tudo certo. Vamos levando. Vamos levando. Então, muitas vezes, quem busca mudança no outro, na maioria das vezes é as mulheres. O homem nunca pediu para a mulher mudar nada. Na maioria das vezes, ele só quer que ela aceite ele do jeito que ele é. E ele vai levando. Para um homem sair de uma relação, é muito difícil. Tem que chegar a um nível assim que ela machucou ele demais. Porque senão ele vai ir levando até... É o popular empurrar com a barriga. Exatamente. Então, nós mulheres temos essa maior capacidade de enxergar lá na frente, de se desenvolver, de buscar, de melhorar, de querer mais, né, do que aquilo que está nos apresentado. E aí, como é que a gente pode identificar os traumas que você vinha falando, lidar com eles e melhorar no presente, nesse momento que eu tô vivendo aqui hoje? Porque lá no comecinho você disse, olha, é do antepassado, às vezes situações vividas por outros familiares nossos que a gente vai reverberando, nossa, até travei aqui, reverberando e vivendo novamente. Como é que a gente pode fazer isso? Hoje eu faço isso através da constelação familiar, né, que é uma terapia que eu aplico, através também das mentorias, que eu também trabalho com as mulheres em si, daí é individual, né? E como que a gente identifica? Quando você viveu vários relacionamentos que terminaram da mesma forma, ou você atraiu os mesmos tipos de homens várias vezes, você está ali em um relacionamento, mas você não
sabe, não sente aquela conexão, você sente que você não consegue se entregar totalmente, você está sempre desconfiada, algumas coisas te impedem de viver a melhor versão. Essas são formas que a gente identifica que existe alguma coisa para ser curada ali. Ai, gente, quem nunca? Deixa eu até olhar aqui perto, assim, tá se identificando? Eu acho que é com você, é comigo, porque quem nunca viveu a repetição de um relacionamento, aí você fala, gente, eu tenho o dedo podre, eu não sei escolher, por que comigo isso acontece? Mas às vezes tem algo mais profundo por trás disso. Sim, sim. E observar, né, porque às vezes você passa uma vida inteira ou vivendo um relacionamento frustrado, ou entrando em relacionamentos corriqueiramente, assim, relacionamentos que se repetem. Como eu sempre digo, só muda o CPF... E você continua naquela situação, mas não é o outro, sou eu. Exatamente. Ai, gente, que profundo isso, minha amiga. Aposto que você, se não é você que tá vivendo isso, alguém que você conhece, tenho certeza, gente. Já se inscreve no nosso canal, escreve aqui embaixo. Se você viveu um relacionamento amoroso assim, é com você que eu tô falando? Deixa o seu recado aqui pra Samara, ou entre em contato também, Samara. Passa a tua rede social. Samara Menegaso, tem um tracinho lá, no final. Samara Menegaso, com 2 Zs. Isso, 2 Zs. 2 Zs. Samara Menegaso, mentora de relacionamentos e terapeuta sistêmica. Faço questão de falar, porque depois ao final a galera pensa, mas onde é que eu vou encontrar ela? Sim, perfeito. Chama no Instagram lá, que ela vai te orientar. Faz mentoria também, né? Isso, faço mentoria individual e em casal. Em casal também? Isso. E aí, é maior número homens ou mulheres? Em individual, o maior número é mulheres, né? Disparado. Porque eu já venho trabalhando com mentorias individual para mulher desde 2022. Em casais, eu comecei no ano passado. E como funciona a mentoria em casal? Você atende encontros em casal e encontros com os dois individual, de forma individual, tanto com a mulher quanto o homem. Então, é um processo mais profundo, ele demanda mais tempo, porque você tem 2 pessoas ali com 2 opiniões, 2 visões, crenças diferentes, sistema, cultura, tudo diferente, né? Ai, gente, eu preciso perguntar, Samara. Eu preciso perguntar. Dá um spoiler pra nós, assim, como que é uma sessão? Só porque eu fico imaginando assim, vou eu lá, né? Vou levar o meu par junto. Existe DR nessas mentorias? Como é que funciona? Porque eu fico curiosa, entendeu? Em algumas, claro que a gente sabe que não é igual todas, mas... Não. Rola uma DR às vezes lá? Na verdade, DR até hoje eu não peguei. Mas o que acontece é um falar uma coisa e o outro já, sabe, corrige. Rebater. Isso. Sei, esses debates. Eu entendo bem sobre isso. Esses debates acontecem. Não com frequência, porque como eu atendo eles individual, a gente já tem toda essa estrutura de... quando a gente trabalha em casal, a gente trabalha algo em casal. Dinâmicas que eles fazem em casal. Então, a gente trabalha essa conexão entre eles. E no individual, então, eles me trazem tudo o que eles precisam, né? Tanto reclamações, dificuldades, desafios que eles estão enfrentando. E aí, esse momento, a gente conversa mais no individual. Então, não tem tanto. Mas acontece muito de chegar no individual, falar uma coisa e quando tá os dois juntos, falar outra? Acontece. Claro, porque se eu estou junto com a outra pessoa, às vezes, eu já peguei um caso que agora você me fez lembrar. Adoro! Eu conheci o casal, o primeiro encontro a gente faz alinhamento, né? Isso que a gente vai trabalhar e tal. E eu pedi quais os desafios? Comunicação, alguns desentendimentos, parecia que era isso aqui. Chegou no individual, eu só falei, Senhor, onde é que estavam aqueles pequenos desafios que pareciam? Porque eles não estavam à vontade de falar realmente aquilo que estava acontecendo. E aí, quando vieram pro individual, eles literalmente falaram aquilo que eles sentiam e o que estava acontecendo. E não era um desafiozinho, não, era gigante, né? Você sabe que eu acho que é muito desafio do novo, da gente estar apto a poder falar, sabe? É um desafio. Hoje eu falei que é o seu primeiro podcast. Aqui, nesse lugar, sentaram centenas de pessoas, e posso dizer centenas mesmo, porque já foram 4 anos de podcast, e na grande maioria, muitos deles falam que é a primeira vez que estão gravando e sentem essa dificuldade de falar, até mesmo coisas que sabem muito. E no relacionamento, quando mexe um pouquinho com o nosso sentimento, com a nossa intimidade de casal, às vezes expor para um terceiro é mais difícil. É mais difícil. E até porque a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Então, muitas vezes você não quer, até mesmo que o outro saiba, que o teu parceiro saiba daquilo que você está enfrentando, daquilo que você está... sofrendo interiormente. E isso é algo bem comum com as mulheres, essa dificuldade de expressar
o que está sentindo, de expressar até mesmo a sua opinião. Muitas vezes elas pensam assim, não, se eu falar, vai dar treta, vai dar discussão, então eu vou ficar quieta. E também é algo muito novo, isso que você está falando, mentoria de casais, né, terapia para as pessoas se conectarem melhor, porque até pouco tempo atrás, isso daí não acontecia, a gente não via as pessoas buscando isso ou indo atrás de organizar um relacionamento, seja porque vivíamos histórias de que casou é para sempre, ou agora mais recentemente, brigou, separa. Então nós vivemos dois polos opostos. Minha mãe, por exemplo, casou é para sempre, certo ou errado, brigou, não brigou, não tem isso, eu tenho que aceitar. E viver num relacionamento, às vezes, triste, que às vezes, poxa, podia... Vamos lá, só vamos sentar e comunicar melhor o que nós dois queremos. Sim. E é o outro lado oposto que a gente vê hoje, a atualidade, muita gente assim, não gostei. Não é do meu jeito. Não quero mais, acabou. Né? Exatamente. A gente tá vivendo dois polos opostos. Sim, e até justamente esses dois polos opostos, eles também acontecem na independência da mulher. Que antigamente ela não podia nada, agora, tipo, ela pode tudo. Só que aí, muitas vezes, o que acontece, isso falando de um lugar que já passei por vários atendimentos, ela acaba se perdendo dela mesma. Poxa, eu posso tudo agora, e agora eu faço o quê com tudo isso? Exato. Pra que lado que eu vou? O que realmente, uma pessoa fala uma coisa, e aí nessa era de informação, que você tem informação 24 horas por dia, você não sabe se quem tá falando tem uma bagagem de conhecimento, ela sabe o que ela tá falando, ou ela tá só falando? E aí eu acredito em quem? Então, são lugares que muitas vezes levam as pessoas para, as mulheres, né, em específico, para viver algo que não faz sentido, se perder delas mesmas, porque elas não têm esse equilíbrio. Eu posso tudo, mas o que faz sentido para mim? Nesse poder tudo. Gente, isso que você tá falando é muito importante. Acho que é a pergunta de milhões do programa hoje aqui. Porque escuto muitas mulheres dizendo que agora estão vivendo plenamente e se sentem seguras e não querem viver um relacionamento porque tá tudo certo. Isso é autoconhecimento ou é medo de se relacionar com outra pessoa? Aí que tá. Esse que é o nível do autoconhecimento que muitas vezes a pessoa fala, não, eu sou super conhecida de mim mesma. Mas por que não vive um relacionamento? Porque eu não quero, porque não faz sentido pra mim, porque eu não preciso, que é isso que eu escuto muito. Mas e aí, você realmente não precisa e você quer? Você só não vai lá encarar os teus desafios e pôr em prática o teu autoconhecimento, porque ter autoconhecimento e pôr em prática é coisa diferente. Totalmente. E aí você se autoconhece, entende as suas dores, mas não tá afim de encará-las? Porque eu acho que essa é a pior parte do desenvolvimento, do autoconhecimento, é que ele não é sempre lindo. É bonito eu vir aqui contar a minha história, mas pelo contrário, eu não muito doloroso. conto os desafios, exato. E aí, essa dor que talvez ela não quer. Ela sabe que pra viver aquilo ali, ela vai ter que dar a cara, ela vai ter que entrar no negócio. Porque só vai dar certo se você for. E pode dar errado. E aí? Então, eu acho que não é... Esse autoconhecimento pode existir, só que não está colocando em prática. Gente, se identificou aí do outro lado? Não, o pessoal da equipe aqui tá fazendo que sim, entendeu? Eu tenho certeza, a Samara até riu, porque é verdade, a galera aqui do bastidor tá fazendo assim, nossa, é muito pra mim isso. Em algum momento, eu me vi nisso que ela falou. Certamente você, como disse, que já viveu isso, você que tá em casa, ouvindo e nos vendo pelo YouTube, vou te fazer mais um convite. Para a gente poder chegar a mais pessoas com esse nosso conteúdo, se você gostou, é muito importante que você esteja inscrito no nosso canal e que você compartilhe. Sabe por quê? Existe uma ferramenta na internet que vai entregando conforme a gente vai interagindo. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um coração, escreve alguma coisa, o que faz sentido para você. Se você tem alguma pergunta, a gente encaminha para a doutora Samara, que ela vai poder te auxiliar, poder te ajudar nessa jornada, que a vida é uma jornada, né? A gente nunca tá pronto. Não. O dia que a gente estiver pronto, eu acho que a gente já parte para outra. Então, eu quero estar toda hora me conectando e aprendendo algo para viver mais. Exatamente. É muito importante também, né? Também, isso mesmo. Gente, nós temos um quadro aqui. Tá preparada? Até vou virar aqui minha xícara. Olha aqui, ele se chama Pingo nos Is, mas tem um plus, que tá com a Samara, que é o Santa Paciência. Vira pro lado. Olha, ó. Ou tenha a Santa Paciência, o quadro. Coloca aqui para nós pegarmos duas. Olha só.
Ou é pingo nos is, que a gente vai direto no ponto, faz uma pergunta, ou é tenha santa paciência. Você já teve aquelas perguntas dentro lá do teu consultório que a pessoa fala alguma coisa, você fala, tenha a santa paciência? Ah, já. E olhou plena pra pessoa? Pois é isso que a gente vai Já. fazer hoje aqui. Várias vezes. E o melhor, gente, quando você acha que terminou, ele não terminou, vai continuar, porque a gente vai terminar aqui o nosso bate-papo e vai pro YouTube com um assunto bem profundo, doutora. Vamos falar Bora coisas lá. assim que a gente não vai falar no rádio, não. Estão preparados? As perguntas eu tirei da internet. Brincadeira. Eu tirei de mim mesma, tá? Para nós fazermos aqui. Aí você responde sim ou não, ou uma resposta bem rápida, porque é pingo nos is mesmo. Perfeito. Vamos lá. Preparado? Vamos tentar. Pronta? Sim. Respira e vai. É verdade que para um relacionamento funcionar, a mulher, não tô falando do homem, tá? Uhum. A mulher precisa abrir mão de algumas de suas vontades ou isso é um mito antigo? É um mito antigo. Aí envolve algo bem mais profundo, mas tudo bem, é um mito, então você não precisa abrir mão das suas vontades. Não. Tá. Se alguém te perguntar como pode melhorar o seu relacionamento, você diria para a pessoa, olha para si mesmo ou daria conselho sobre o parceiro? Olha pra si mesmo. Toda a vida. Paulada? Ô, que paulada, gente. Eu queria que você falasse, vai lá, o parceiro é o problema da história toda. Troca o homem que tá tudo certo. Mas Troca não que é. tá tudo certo. Ai, que problema. Então olha pra ti, tá? Olha pra ti. É possível alguém se curar de um relacionamento tóxico sem se distanciar completamente da pessoa envolvida? Presta atenção, bastidores, é contigo. Não. Tem que se distanciar. É tchau, chega, acabou, não olhar pra trás. Tem que se distanciar, mas aí tem que entender também, né? Não basta só eu sair, eu vou ter que me curar. Ou eu vou atrair outro tóxico. É, porque o problema não é no outro, tá? É a gente. Isso. Às vezes o outro é tóxico. Peraí, mas o que eu sou de tóxica dele? Uhum, isso aí. Porque, gente, eu vou falar uma coisa. Ai, doutor, me desculpe. Mas não tem alecrim dourado, não. Não. Ai, eu sou alecrim dourado da relação, porque, meu Deus, eu sou perfeita. Gente, eu já tava na hora de falar no YouTube isso, mas é verdade. Poxa, Não você escuta existe. tantas vezes pessoas falando, ai, nossa, mas o outro era errado. Uhum. E eu? Nessa história toda. Algo que a gente precisa analisar, eu sempre gosto do contexto, né? Quando alguém me traz alguma coisa, eu gosto de entender o contexto que está por trás. Porque hoje é fácil rotular o fulano é tóxico. Mas aqui eu respondi a pergunta num nível tóxico, naquele que te agride verbalmente ou fisicamente, naquele que te maltrata, não te respeita, que não há essa compreensão, essa conexão, essa intimidade. Acabou. Simplesmente o relacionamento já acabou e vocês estão ali vivendo. Porque agora o outro fala mais alto com você, às vezes numa coisa que você quer do seu jeito e o outro quer do jeito dele, ele fala mais alto, você diz que ele é tóxico. Não. Tem que saber essa diferença. Uhum. Né? É mais difícil a gente se amar ou amar o outro? Se amar. Por quê? Porque é muito mais difícil você olhar pra si. É fácil olhar pro outro e dizer, nossa, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é isso, tá, mas e você? O que você é? Porque se você pergunta pra alguém, quem é você? A pessoa fica uns quantos segundos rodeando a mente dela, buscando imagens de quem é ela. E aí o que vai vir? Aquilo que as pessoas já falaram. Aquilo que ouviu de casa. Aquilo que já tá, essas imagens que já existem. Ela vai te responder isso, ela não vai buscar dentro dela. E para finalizar, antes da gente encerrar o nosso bate-papo aqui pela Rádio Difusora 90.3 e irmos para o YouTube continuando esse assunto, a minha pergunta é, por que algumas pessoas têm tanto medo de se abrir e contar o que realmente sentem para se curar, sabendo que isso poderia ajudar outras relações? É vulnerabilidade, eu acredito. Medo de demonstrar fraqueza, medo de ser vista como frágil, como fraca, como aquela que não dá conta, principalmente nesse âmbito que a gente estava falando da independência, da mulher forte, né, para não usar um palavrão. Então, esse medo de eu contar para alguém o que eu tô passando e essa pessoa me olhar como mais pequena, como indefesa, como aquela que não consegue. Então, Coitadinha. Isso. Então, é mais fácil eu criar uma casca aqui, vestir a armadura e falar assim, não, eu sou guerreira, eu sou independente, do que eu falar, não, aqui dentro tá doendo. Curtiram? Este foi o
Pingo nos is e o Santa Paciência. Eu nem fiz pergunta do Santa Paciência, tá? Porque tem umas perguntinhas que eu queria até fazer, mas não vou fazer em conta do nosso tempo, tá? Gente, quero agradecer a você que ficou conosco até agora aqui pelo Rádio 90.3, Rádio Difusora Maravilha, nos acompanhando. Corre pro YouTube que esse bate-papo vai continuar. Eu disse que o Persona Singular estava numa dinâmica totalmente diferente. O nosso intuito aqui é trazer muito conhecimento e informação para você. Então, aproveita e continue esse papo conosco lá, porque nós vamos falar sobre algo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ficou conosco até agora, meu muito obrigado. Já se inscreve no nosso canal. Doutora, muito obrigada. Mais uma vez, as suas redes sociais para as pessoas conhecerem. @Samara Menegasso. @Samara Menegasso, com 2 Zs, Menegasso, tá? Isso. Telefone para contato? 998-04-5870. 998 04 5870. Gente, nós vamos deixar também na descrição aqui do vídeo para você chamar a doutora lá, fazer uma mentoria que eu sei que você está precisando. Não que seja o meu caso ou o caso das outras pessoas que estão aqui, mas quem sabe de alguém que você conheça. Um grande beijo, até o próximo sábado. Tchau! Sem cortes, diretamente no YouTube, a gente vai continuar aqui, doutora, porque nós temos o Persona Singular no YouTube da rádio. E aí a nossa ideia é o quê? Continuar o bate-papo para aprofundar um pouco mais. Eu tô até com calor, gente. Eu tô com tão calor de arrasar aqui, mas eu sigo com o meu look, porque a gente tá sendo, né, patrocinado aqui, então, no apoio da Dueto Concept, das drogarias Bem Popular, Cicobi Credial, Ela Passione e Área 51 Suplementos. Seguimos o nosso bate-papo aqui no YouTube, porque eu vou te falar, relacionamento e autoconhecimento, eu acho que são as 2 maiores dificuldades do ser humano. Juro. Sim. Acho que no meu caso, assim, muito. Uhum. Eu me conhecer e eu me relacionar. Sim. E se você analisar, provavelmente você já teve essa percepção de que aumentou o número de terapeutas nos Muito. últimos anos. Só que também aumentou o número de pessoas com dificuldades. Pessoas que estão enfrentando situações difíceis. Pessoas que estão aí com a saúde mental zerada. Então, isso se dá a inúmeras mudanças, né, inclusive da tecnologia, que nos tirou um pouco dessa conexão interior. Então, aumentou os terapeutas, mas aumentou a busca de pessoas para a terapia. Isso é ótimo, mas ainda assim nós precisamos alcançar mais pessoas, porque se você analisar o contexto na sociedade em geral, todo mundo precisa de um pouquinho de terapia, né? E não só para saber lidar com o outro, que muitas vezes é essa a procura. Eu vou para terapia para aprender a lidar com o outro, mas eu esqueço de mim, né? Então, é ir para terapia para aprender a lidar com você mesmo. Que eu achei muito legal que você falou, eu primeiro me curei. Uhum. Curei o meu relacionamento para daí treinar e curar outras pessoas. Sim. E isso é legal porque você disse, tem um monte de terapeuta. É verdade, hoje em dia todo mundo é terapeuta, todo mundo entende, todo mundo é coach, todo mundo dá conselhos, todo mundo diz 3 passos para. Uhum. Só que, na verdade, vive uma falência pessoal, vive um problema enorme. E aí tá querendo curar os outros de algo que nem sabe. Isso. E eu não falo só sobre relacionamento, eu falo sobre aqueles mentores de palco que vêm e falam como fazer o seu negócio prosperar. Cara, não tem um gato para dar água. E quer dar conselho? Não funciona. Não Porque funciona. a prática, ela é muito importante em tudo. Eu vejo, por exemplo, eu faço terapia. Se tudo que eu vou na terapia e eu não aplicar, não adianta. Não adianta de nada. Não adianta de nada. E aí nós estamos cheios de pessoas desse nível, né? Eu faço terapia. Mas aí na primeira oportunidade que tem, mete o pé no amiguinho, né? No coleguinha. Então, eu acho que isso é uma mudança muito interna e não externa. Porque eu sempre falo que o externo, ele vem por segundo. Só que nós estamos numa era em que eu mostrar o meu externo melhor ou maior, enfim, vai fazer com que as pessoas acreditem que internamente eu estou curada. E muitas vezes essa é só uma busca para permanecer em alguns grupos, se conectar com alguns grupos. É uma busca vazia de algo. Sabe o que eu acho? Eu acho não, porque quem acha não está procurando alguma coisa. Eu vejo que as pessoas estão naquela necessidade de mostrar muita perfeição. Eu não erro, eu sou forte, eu conquisto, eu tenho sucesso o tempo todo. E isso gera uma capa tão frágil
que ao mesmo tempo ela tá destruindo o teu íntimo de uma maneira tão grande. Porque hoje tudo é rede social. Quando a gente falou sobre se é a primeira vez que você estava gravando um podcast, eu falei mesmo que pra mim é como se fosse a primeira vez. Porque eu tenho insegurança, eu tenho frio na barriga, eu morro de medo, eu penso que eu tô errando, eu me julgo. Tá bom? Eu me julgo sim, porque é verdade. Sim. Você acha que eu vou lá, ai, nossa, eu sou o máximo? Jamais. Eu busco toda hora crescer, aprender, porque eu não sou aquela pessoa perfeita. Meu Exatamente. Deus, gente. Primeiro que eu sei que ninguém vai falar que eu sou, né? Mas eu tenho que me achar em algum momento, alguma coisa. Mas é muito assim da gente tirar essa capa. Sim, sim. Passar a ver de uma outra forma, né? Eu sempre falo que o teu conhecimento, ele precisa ser transformado em comportamento, senão não adianta de nada, né? Então, qual é o comportamento que esse conhecimento te gerou? Agora, você ficar livros, ler 12 livros por ano, 24 livros no ano, não vai adiantar de nada. O que esse livro trouxe para tua vida? O que ele agregou na tua vida? Então, sabe aquela motivação? Não existe. Você tá ali todo dia se motivando de algo. Mas não é só motivação. Muitas vezes você precisa curar isso. Não é só se sentir motivado, é realmente curar o que te faz todo dia ter que escutar uma palavra bonita para se animar. Todo dia ter que buscar uma palavra bonita para se impulsionar. Não que isso está errado. Mas você entende que essa busca frenética por algo que vai te trazer um bem-estar momentâneo, talvez ele precisa ser aprofundado. Opa, peraí, por que todo dia eu tenho que fazer isso para me sentir feliz? Por que eu preciso me comparar com a outra pessoa, me vestir um pouquinho melhor que ela para me sentir feliz? Sabe, é nesse nível de, se eu estou agindo dessa forma, é porque atrás disso tem algo escondido. E na prática, como é que a gente pode fazer isso? Na prática, no caso de se curar, você está falando? Isso. Além de buscar o autoconhecimento e de entender a teoria, é colocar em prática no sentido de, quando você se autoconhece, você precisa repetir para você mesmo que você é bom o suficiente. Uhum. Não adianta que eu venha aqui e você me falar, você é muito boa no que você faz. E eu vou para casa e eu penso, não, eu não sou tudo isso. Eu preciso internalizar essa imagem. Então, criar novas imagens em cima daquelas que eu tenho. Mas isso, a terapia de constelação, e quem nunca fez e não entende de constelação familiar e sistêmica, ou não sei qual outro nome que se fala, mas ou seja, constelação, ela é muito profunda e auxilia muito nisso. Sim. Não sei se é um assunto que você gostaria de abordar aqui também, mas você trabalha com constelação. Sim. E a gente sabe que muitas pessoas que já fizeram constelação entendem do que eu vou falar, porque é algo muito profundo e isso tem a ver com física quântica, mas também para se tornar algo disruptivo, para abrir esse cenário que muitas vezes a gente faz de repetição, de viver essa vida do passado, das nossas famílias. E eu falo isso porque, assim, a minha mãe tem pavor e pânico de microfone. Então, você imagina, eu aqui super, né? Eu precisei trabalhar isso também. Porque não é algo que é muito familiar para mim. Então, também talvez tenha alguma coisa relacionada à família, não tem? Perfeito, com certeza. Gente, é muito profundo isso. Eu sempre falo que constelação, eu já fiz podcast com pessoas falando sobre constelação, só que é um assunto difícil para quem tá do outro lado compreender, porque muitas vezes quem nunca ouviu falar sobre isso, fazer uma abordagem, um podcast, exigiria muito mais tempo para nós falarmos. Sim. Só que é algo muito legal para trabalhar o nosso passado. Sim. Eu digo passado não do que nós vivemos, de quem viveu por nós. Sim. A constelação, ela pega justamente essas imagens que eu falo, né? Se você reparar, eu falo bastante a palavra imagens. Porque o nosso cérebro, ele funciona de que forma? Através de imagens. Eu falo uma palavra, ele busca uma imagem daquilo. Então, 95% das nossas ações, elas são inconscientes. Ou seja, são imagens que eu estou usando, mas não estou me dando conta. Então, de que forma que o nosso passado interfere nessas imagens que estão no nosso inconsciente e que nós não nos damos conta? Então, muitas vezes eu estou o quê? Repetindo a história das mulheres da minha família. Pegando pro relacionamento aqui. Você falou que a sua mãe não é do microfone, mas me lembrou que a minha família, o meu ambiente familiar, ninguém viveu um bom relacionamento. Então, quando eu fui viver um bom relacionamento, quando eu cheguei num lugar de, opa, se a gente fizer isso vai dar certo, eu precisei parar e trabalhar aquilo que eu olhei para trás e vi que era diferente. E aqui entra a constelação do fato de você olhar para trás e entender que era outra realidade.
Era totalmente diferente de agora. E que agora eu tenho uma ótima oportunidade de fazer diferente. Só que esse fazer diferente, ele tem um peso, que é o peso de ser visto de forma diferente, é o peso de muitas vezes deixar de pertencer, que a gente usa na constelação, que o pertencimento, ele é o quê? Aquela necessidade de você ser aprovado pela sua família. E aí me vinha a imagem de como as mulheres da minha família vão olhar para mim, sendo que eu fiz totalmente diferente delas. Então, por um momento, eu me senti culpada. E quis autossabotar aquele pequeno passo que ia me levar para um relacionamento bom. Então, dentro da constelação, a gente vê muito isso. Dessas repetições de ciclos, onde a avó ficou no relacionamento, onde ela foi traída e ficou lá, porque, como você falou antes, era casar e morar ali. A mãe passou por dificuldades também, mas seguiu o caminho da avó. As tias todas passaram por relacionamentos difíceis, algumas divorciadas, nenhuma foi feliz. Chegou na sobrinha, ela também não se permitiu viver. Então, ela foi traída. E isso acontece de que forma? Você cria isso inconscientemente, com essas imagens. Você não se dá conta de que você está caminhando para um relacionamento que vai te levar a repetir. Quando você se der conta, você vai conseguir identificar várias imagens iguais. Você está contando essa história, eu estou lembrando de uma leitura que eu fiz uma vez e vai ter que fazer sentido, porque aí as pessoas podem entender na prática. Certa feita, uma senhora, ela foi servir um jantar e aí ela colocou na forma uma carne e cortou a carne e colocou a assar. E ela fez de novo aquilo e cortou, era um ossinho, e ela cortou e colocou a assar. E aí a filha dela perguntou, mãe, por que a senhora corta o ossinho para assar, sendo que cabe na forma? Daí ela falou, minha filha, a sua avó fazia assim e era assim que ficava mais saboroso. E aí a filha ficou pensando, meu Deus, mas isso não interfere em nada, porque ela tá cortando o osso e tá colocando para assar e tal. E aí ela foi perguntar, ela foi entender o porquê. E ela viu que a avó dela tinha uma forma pequena e para poder caber a carne, ela cortava. E essa é a forma que muitas vezes a gente repete ciclos sem saber porquê daquilo, o resultado daquilo, e leva para uma vida inteira que muitas vezes aquilo lá vai nos pesando, vai fazendo com que a gente muitas vezes nem saiba por que está repetindo aquilo e não tem o resultado que a gente gostaria, porque repete um ciclo de algo que não nos agrega. E essa história é muito, né? Sim, inclusive poderia ficar aqui a pergunta, em que forma você está se colocando? Porque muitas vezes nós nos colocamos nesses lugares, sem consciência, claro. Mas nós nos colocamos e aí nós tentamos sair desse lugar e não conseguimos. Porque isso é mais forte, é mais profundo do que isso. Exato. Gente, isso é muito verdade. Em que forma você está se colocando? Porque às vezes você não cabe naquela forma lá, mas eu quero caber naquela forma, porque todo mundo cabe naquela forma. E tá ali todo desajeitado, tá pesado, tá ruim, tá né? Não consegue se colocar naquele ambiente, mas você insiste em estar ali. Guria, eu vivo muito assim, eu busco me conectar com Deus, tá? E às vezes, até peço perdão, mas às vezes na correria, a gente deixa um pouco de lado isso. E isso que você fala de se conectar, de autoconhecimento, não é só sobre terapia também. É sobre você buscar algo mais profundo. E como que a gente tá aqui no YouTube, e esse papo tá fazendo sentido para quem estiver vendo, né? É muito das vezes a gente parar e falar, Deus, ou sobrenatural, ou aquilo que as pessoas acreditam, porque hoje em dia se você fala uma coisa, as pessoas, meu Deus. Sim. É você dizer, deixa eu ouvir essa voz interna que me liga aqui lá em cima, para dizer, o que eu não me cabe mais? Porque tem coisas que não fazem mais sentido. Até meus 20 anos, muita coisa fazia sentido. Depois, aos 30, já não faz mais. Agora, acabei de fazer aniversário essa semana. Eu falo, gente, não faz mais sentido para mim certas coisas, porque eu já mudei de forma. Aquela forma não cabe mais em mim. Exatamente. E é interessante isso que você falou, dessa busca de se conectar com algo mais, né? As mulheres, elas têm muito isso. É muito nosso de ter intuição. Eu e meu marido somos assim, se ele for fazer algo e eu sentir que não, ele não faz. Porque ele já entendeu que isso não vai dar bom. Então, isso é algo nosso. Só que muitas vezes nós se desligamos dessa conexão, não buscamos contato com ela, e aí nós entramos no modo automático da vida. E aí, muitas vezes a gente fala, nossa, a vida do outro lá, ela carrega uma cruz tão mais leve que a minha. Por que será, né? porque teve sorte, porque isso, porque aquilo. Sim, a sorte. Ai, gente, como eu gosto da sorte. E aí, às vezes, é só parar e se conectar e sentir um pouco, sabe?
parar de buscar eu sempre falo sobre a busca no prazer momentâneo e buscar aquilo que é interno, que é intrínseco seu. E algo que eu aprendi muito na prática, corrigir. Corrigir aquilo que tá errado, cara. Porque aí você não fica repetindo aquela coisa e daí você tem sorte. Quase 50 minutos de bate-papo, gente. Tá gostando, Samara? Muito bom. Essa experiência valeu a pena? Valeu, cara. Gente, primeira vez gravando um podcast. É legal, né? É legal, muito legal. No começo, assim, eu senti que você tava meio presa. É para se abrir, né? Para contar algo. Porque o teu trabalho é muito interessante. Traz, certamente, muita cura, muito resultado para os teus clientes. E aí, me conta, assim, a pessoa pode procurar só para fazer constelação contigo? Sim. Pode procurar só para fazer constelação. Para fazer a mentoria individual também, no caso das mulheres. Ou então a mentoria em casal. São também as 3 formas de atendimento que eu tenho hoje. Primeiro momento a pessoa chega, faz uma conversa contigo e aí você direciona porque é mais indicado. Porque é mais indicado. A constelação, ela tem um monte de crenças, um monte de visões distorcidas, né? Até mesmo porque, o que eu falo, ela é uma terapia que ela não tem um órgão fiscalizador. E aí muita gente se formou em constelação em um final de semana. E aí, ao invés de estar agregando, tá acabando com a saúde mental das pessoas. Eu sou totalmente contra isso. Eu levei anos para me formar, fiz uma formação completa, entendo a intensidade que isso tem e a responsabilidade que isso tem. Então, quem chega para constelar, claro que a gente explica tudo isso, a gente aborda tudo isso, mas eu entendo que esse receio, ele é justamente por essas desinformações que chegaram no mundo digital, né? Claro. Gente, adorei o nosso bate-papo, adorei te conhecer. Prazer é maravilhosa, profunda no assunto. Tenho certeza que fez sentido para você, para mim fez super, do início ao fim, tá? Foi muito bom. Que você tenha muito sucesso na tua carreira. Vamos fazer um brinde aqui. Não é santa paciência, nem é pingo nos is. Vamos de persona singular aqui. Saúde, vida longa, relacionamentos saudáveis e muita cura nessa história toda. E que você tenha muitos e muitos cases de sucesso para contar conosco. Primeiro podcast. Espero que venham muitos outros. Com certeza. Esteja conosco aqui. Gente, agradeço você que esteve conosco até agora, nesse momento. Continue ligadinho aqui conosco, a nossa programação segue. Se gostou, já sabe, se inscreve no canal, compartilha com alguém e comenta o que você achou desse episódio. No próximo, eu tenho certeza que você também vai aprender muito. Um grande beijo, Samara, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a toda a equipe que me ajudou hoje aqui. Gente, um grande beijo, até o próximo. Tchau!